Então, como nós estudamos sempre às terça-feira, falamos algo sobre a mediunidade, né? E nós trouxemos hoje do livro O Pensamento de Emmanuel, a lição 39, que também está no Livro dos Espíritos, o capítulo 4 do livro 2, essa pergunta: sintonia. E a pergunta nos diz: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós? Quem nos diz esse texto é Allan Kardec. Então, o texto está nos dizendo que Deus confia a nós, né, a nossa consciência, a escolha de seguir os caminhos. Cedendo, temos toda a liberdade de ceder para uma ou outra, né, influência. Nós é quem vamos nos direcionar. E Emmanuel também nos diz: nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente ao objetivo que nos propomos alcançar. Emmanuel nos diz que o nosso êxito, ou a nossa derrota, o nosso fracasso, a nossa vitória, né, ela depende da nossa persistência na fé. E aí vamos consagrar mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Porque se não formos persistentes mentalmente, se não perseverarmos na fé, não alcançaremos, né, o objetivo que nos propomos. E continuamos também nos dizeres de Allan Kardec. Em todas as respostas que os espíritos deram a Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita, no plano terreno, observa-se profunda sabedoria e raro equilíbrio, razão pela qual dissemos nós que o Espiritismo é a religião do bom senso, da lógica, e todos os ângulos do seu contexto filosófico, científico e religioso. E ele continua dizendo que no que se refere aos problemas da influência que os desencarnados, evoluídos ou involuídos, exercem sobre nós, bem assim, no tocante a maior ou menor receptividade que lhes oferecemos. Então, nós é quem oferecemos essa recepção a esses pensamentos. São nossos, né? Que somos receptivos. Nós nos oferecemos a essa mensagem espiritual. Há apreciações realmente interessantes. Então, a importância da gente aprender sobre essa receptividade que nós, encarnados, oferecemos aos desencarnados. E ele diz: o assunto é objeto de substancioso estudo do capítulo. E está no capítulo, abre aspas, da intervenção dos espíritos, fecha aspas, que nos propomos comentar em concordância com o sábio pensamento de Emmanuel. Sigamos, pois, com Allan Kardec, com os espíritos que lhe ditaram os maravilhosos ensinos da filosofia consoladora, e com o antigo senador romano, que os complementa com o primeiro, que é Allan Kardec, nós aprendemos a lucidez dos temas propostos às sublimes entidades. Com estas, a sabedoria da resposta na forma sensata com que se revelam, e com Emmanuel, pela profunda beleza com que se reveste as lições. E ele diz: uma das perguntas do grande mestre Lyons: pode o homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal?
É uma pergunta. A resposta foi afirmativa. Eis que os espíritos menos felizes somente podem impor a sua vontade às mentes que se afinam com eles. Uma vez que o problema da sintonia vige em todos os fenômenos de que se participa a mente humana. Então, veja bem, o fenômeno do nosso pensamento, quando ele acontece, é sintonia. Nós nos sintonizamos com aqueles que estão com também a mente em sintonia conosco. Espíritos incorretos não podem levar ao homem digno a se tornar um transfuga, um desertor, né, da sociedade. E a não ser que tal homem possua em si mesmo, em manifesto, os germes do desacerto e das tendências inferiores, pronto a desabrocharem, tal logo surjam condições propícias. Veja bem, se nós temos o germe, né, de desertar, da honestidade, das boas coisas, esses espíritos poderão também criar em nós, no momento exato do desvio mental nosso, sugerirem, né, os seus pensamentos. Então, veja bem, entidades desequilibradas, por mais insistentes que sejam, tendem a afastar-se daqueles que se negam a atender suas estranhas vontades. Se resistirmos com firmeza e constância, evidentemente fogem eles para outros sítios mentais, onde lhes seja possível dar expansão aos seus propósitos, materializarem, enfim, seus infelizes desígnios. Então, nós podemos analisar dentro dessas lições explicadas por Kardec e por Emmanuel, que tudo se encontra em nós. Se deixarmos, né, que o germe da imperfeição possa despertar em nós, nós vamos ter companheiros, sim, para que nos preencha mais ainda, né, o nosso desvio. Indaga o insigne codificador: como pode o homem neutralizar as influências dos espíritos desumanos, tendo obtido a resposta de que a prática do bem e a fé em Deus repelem a influência dos espíritos inferiores, frustrando-lhes o império que pretendam exercer sobre a mente encarnada? Então, veja bem, o codificador, né, está nos informando de que como podemos neutralizar pensamentos não bons, né, de espíritos desumanos. Mesmo que já sabemos que a prática do bem, ela nos ajuda, né, a fé em Deus, a essas influências, a gente vai poder repelir as influências dos espíritos inferiores em nós, frustrando-lhes o império de que pretendem exercer sobre a mente encarnada. Continuemos na linha de nossas considerações doutrinárias com base na orientação dos bons espíritos, certo? Ou, pelo menos, muito esperançosos de que a obra de esclarecimento se cumpre mediante a focalização em larga escala, com singeleza e objetividade de temas adequados. Então, veja bem. O homem cansou de complicações, exauriu-se na complexidade da vida moderna, repleta de exigências, em sua maioria descabidas.
Busca na meditação e no trabalho nobre o remédio para as suas angústias. Encontra na literatura espírita, mediúnica ou não, o clima de paz que lhe dará alegria e paz interior. Então, o remédio, a leitura, né? Ela vai nos ajudar a encontrar, porque já o homem aqui na Terra já está assim, cansou, né, de complicações. Já também se exauriu na complexidade da vida moderna e se encontra vazio, né? E aí a orientação é que nós busquemos na literatura espírita, mediúnica ou não, o clima de paz que lhe dará alegria e paz interior. Espíritos benfazejos procuram inspirar-nos para o bem. Espíritos inferiorizados buscam induzir-nos ao mal. Esta alternativa do problema, para todos nós, almas encarnadas para o aprendizado, a reabilitação, o progresso no dia a dia de nossas lutas. Os primeiros, que são benfeitores, né, espíritos benfazejos, os primeiros cumprem a missão renovadora, junto à humanidade, em todas as suas peças, homens. Então, todos nós recebemos inspiração, todos, instilando-nos na alma de todos nós, através de gotas luminosas, princípios que engrandecem e elevam. Então, veja bem, a diferença, né, de espíritos benfazejos que nos inspiram como gotas luminosas, nos trazendo engrandecimento e elevação. São os missionários do amor. Os segundos, que são os espíritos inferiorizados, que nos buscam induzir-nos ao mal. Os segundos influenciam em sentido contrário, na indução para o mal. Não cumprem missão. Eis que assim nolo dizem as entidades codificadoras. A nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. São os instrumentos da sombra. Quando uma entidade infeliz aproxima-se de uma inteligência encarnada, a fim de conduzi-la pela intuição à prática do mal, falo-á por conta própria. Não vem de Deus. Quando induzimos o encarnado, induz outro encarnado, mas quando desencarnado também nos traz sugestões da prática do mal, nós temos certeza que fazemos assim, né, o nosso gosto, né, por nós mesmos. Usa seu livre-arbítrio assim naquele instante, desse instante de sugestões. A responsabilidade pelas consequências que advirão de maneira inevitável, porque assim o prescreve a lei maior. Então, que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio. Eu tenho, como todos temos, né, esse atributo divino, que é o livre-arbítrio dado por Deus. Nós temos conosco a disposição de errar ou de acertar. Nós somos livres. Mas que a gente, nesse momento, nessas sugestões, a gente use com responsabilidade o nosso livre-arbítrio. Porque é da lei de Deus, é a lei maior que prescreve. Nós temos que tudo fazer, pensar, falar, ouvir, agir com responsabilidade, né? Então, diz assim, focaliza Allan Kardec também, atento à mediania da condição humana. Então, as nossas condições, né? Ele também traz essa orientação de acordo com as nossas condições humanas. O problema relacionado com certos estados emocionais próprio da criatura em luta no plano físico.
Então, isso é próprio, né, de nós que estamos aqui em luta no plano físico. Recebemos sugestões, emitimos também. Então, essa é a nossa condição ainda tão média, muito embaixo ainda, né, não tão elevada. Nas nossas condições emocionais, no nosso dia a dia, no corpo físico, que favorecem a, abre aspas, comunhão de espírito a espírito. Então, veja bem, nessa comunhão de espírito a espírito, porque nós somos espíritos no corpo físico, né? Então, nós temos essa ligação com todos os espíritos que estão ao nosso redor. Então, de comunhão com esses espíritos, nós podemos, olha só, angústias indefiníveis, depressões, morais ou psicológicas, ansiedade e etc. Aí entramos nessa faixa mental e recebemos também, né, esses mesmos pensamentos de angústia indefinível, de depressões morais, psicológicas, ansiedade e muito mais, né? Ou em sentido inverso, íntima satisfação, incônditas alegrias, aparentemente injustificáveis, inexplicáveis, bem-estar e etc. Porque muitas vezes não ficamos só, né, como nos diz aqui a primeira, com angústias indefiníveis, mas podemos sentir uma alegria que a gente não se contém também, e não deixa de ser, né, que a gente está recebendo, mente a mente, essas influências que são aparentemente, para nós, não se justifica porque eu estou tão feliz, não aconteceu nada, né, para que esteja tão infeliz ou feliz. E eles continuam dizendo que, fazendo para nós uma pergunta, né? Por que isso? Por que nos acontece de estarmos emocionalmente, muitas vezes, com angústia indefinível ou com uma íntima satisfação que a gente não se controla, uma alegria aparentemente injustificável? Por que isso? Indaga-se. Eis a resposta, plenamente aceita pelo bom senso. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tivesses durante o sono. E o sono também, né, tem que ser bem equilibrado, porque podemos entrar em sintonia no sono ou no dia a dia também, na hora do sono ou no dia a dia. Todos nós somos médiuns, entendida esta afirmativa no sentido de que oferecemos, por efeito de sintonias magnéticas, receptividades às sugestões da espiritualidade, sugestões que se tornam de mais fácil realização segundo nossas disposições mentais, de acordo com a nossa condição mental, tanto no sono como em vigília. Veja bem, hein? Há entre nós e o plano espiritual um clima de constante e indefectível reciprocidade vibratória. Nós estamos constantemente, né, ligados uns aos outros, de espírito a espírito, uma sintonia vibratória. Espíritos agressivos, maldosos, cruéis, influenciam mais preponderadamente sobre os encarnados do mesmo teor mental. Criaturas tranquilas, bondosas, sensíveis, sintonizam-se com espírito da mesma ordem, observando-lhes as inspirações generosas e puras. Tudo está em nós, diz Emmanuel, no bom, ou seja, no mau sentido. Tudo está em nós. Nossa mente é fulcro energético, criando força que se associam no plano espiritual com energias semelhantes.
Emmanuel enriquece essa referência com as seguintes palavras: de qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. É onde nasce, né? Onde é criado a vitória ou a nossa derrota diante da vida, na nossa mente, no nosso mundo mental. O sono, diz Emmanuel, é um estado de emancipação parcial da alma, ocasião em que se aguçam as nossas percepções. É a liberdade, né? Não parcial, não total, né? Mas é a liberdade que o espírito tem na hora do sono, ele entrar em contato com outros espíritos, né? Então nos diz: nosso encontro enquanto dormimos no mundo objetivo com espírito de todos os graus evolutivos explicam certas disposições psicológicas ao despertarmos. Então, de acordo com o encontro que temos na hora do sono, a gente se manifesta através, né, do nosso psicológico ao despertar. A gente levanta meio que, né, triste, cansado. São os encontros que tivemos no sono. Ventilaram-se ainda os codificadores do plano mais nobre o problema do aproveitamento pelos espíritos de nossas disposições, com a vista à vinculação de ideias extraterrenas e de boa ou má procedência. Então, está em todos nós as consequências, o bem ou o mal, né? Porque nós vamos entrar em contato com ideias extraterrenas, né? Que são os espíritos, de boa ou de má procedência. Falaram sobre a possibilidade de eles criarem, olha só, circunstâncias que favoreçam a aceitação de ideias que nos desejam transmitir. Então, é criado no mundo espiritual o cuidado que devemos ter, né, conosco mesmo, porque são criadas circunstâncias que favoreçam a aceitação das ideias que eles desejam nos transmitir. Veja bem, no plano físico, segundo as contingências humanas, como no espiritual, aproveitam os espíritos menos esclarecidos nossa disposição íntima. Os menos esclarecidos vai aproveitar aquela disposição íntima nossa, né? Tristeza, angústia, situações de cóleras, estados mórbidos, inclusive os de fundo patológico, as doenças, em geral. Por tudo isso é que, em quaisquer atitude desacertadas que tomemos prejudiciais a nós e aos nossos semelhantes, há sempre o benéfico princípio, irreversível, princípio da responsabilidade. Benéfico porque é por esse princípio que se efetivam o nosso progresso ou a nossa futura iluminação e, consequentemente, a nossa felicidade. Um bom espírito deseja muitas vezes, abre aspas, e isso ocorre com bastante frequência, não tenhamos dúvida, os bons espíritos, né? Ajudar um encarnado. Olha só como que a gente tem tanta ajuda, né? Ajudar um encarnado que sofre por dor física ou moral às voltas com problemas dessa ou daquela natureza, de maior ou menor dimensão. Que faz ele? O que será que o bom espírito faz para nos ajudar, nos inspirar, né? E que a gente esteja atenta, que muitas vezes a gente está mais desatento a essas influências, né?
Que faz ele? Uma vez que atuando no mundo imponderável, está no mundo espiritual, não pode materializar-se o que deseja. E o que será que ele faz? É uma pergunta, né? Porque ele está no mundo imponderável, nós estamos aqui na matéria. Que ele vai usar? Que recurso ele vai usar para nos inspirar? Vejamos bem. Resposta. Vai em busca de um coração generoso, sensível às intuição, benevolentes, e em uma forma de pensamento, sugere-lhe vá ao encontro do necessitado, levar-lhe a palavra de reconforto, a ajuda financeira ou qualquer outra modalidade de amparo em visita aparentemente casual. Veja bem, que trabalho a gente dá para fazer um bem. E depois a gente diz assim, né? Eu fui, conversei, fulano melhorou, foi uma bênção a visita, né? Mas a gente foi inspirado. E que trabalho os nossos benfeitores tiveram para que a gente recebesse essa comunicação mental, né? E eles dizem ainda que a gente vai e faça como se fosse uma visita. Aconteceu, não vim propositalmente te visitar, não, aconteceu, né? Os espíritos de luz precisam, portanto, contar com os encarnados de boa vontade, para que a luz da misericórdia divina lhe brilhe com mais frequência nos sombrios campos do nosso orbe. Os benfeitores precisam de nós, né? A parte do encarnado tem que ser feita, temos que estar atento a essas inspirações. De repente, a gente encontra essa inspiração, não dá a atenção devida e perdemos a oportunidade de ajudar alguém, né? Porque eles precisam também dos encarnados de boa vontade, para que a luz da misericórdia divina brilhe com mais frequência nos sombrios campos do nosso orbe, do nosso planeta. Da espiritualidade superior, representativa da bondade de Deus, procedem sempre as iniciativas sublimadas. Então, tudo que fizermos de aparente bem que a gente fez, vem da inspiração divina. Não é nosso ainda. Quando estamos atentos às inspirações boas, mas a gente desvia muito ainda das coisas boas, né? Estamos mais atentos ao contrário. Então, ele diz aqui, da espiritualidade superior, representativa da bondade de Deus, procedem sempre as iniciativas sublimadas. Eles que iniciam esse processo de nos inspirar, estão sabendo de alguém, irmão nosso, que está precisando, nos inspiram para que a gente possa ir lá, conversar, levar algo, né? Dar uma força. Então, não é nosso, ainda é inspiração. Aí ele diz assim, a nós outros, encarnados, compete a concretização do bem. A nós, os encarnados, compete a concretizar o bem no plano das ponderabilidades, junto aos nossos companheiros de aprendizado. Daí procede a necessidade de renovação idealística. Aí a gente precisa renovar os nossos ideais. Ter boa vontade para fazer algo, querer fazer alguma coisa. A renovação idealística de estudo, de bondade operante, de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. E aconselha-nos Emmanuel aqui, terminando. De modo geral, ressalvando, embora a iniciativa pessoal, a nosso ver, bem reduzida, né? A nossa iniciativa ainda no bem é bem reduzida, a gente faz alguma coisinha, né? De algumas criaturas devotadas ao socorro do próximo e dos planos espirituais elevados, onde opera soberana a mente divina que vem as ideias sublimadas. Veja bem, a nossa ainda é bem reduzida ainda, estamos bem desatentos ao bem que devemos fazer. E Emmanuel termina dizendo, sejamos, pois, fiéis e maleáveis, executores dessas ideias generosas
e santificantes, que no silêncio das noites ou em momentâneas meditações, durante o dia, afloram em nós, concitando-nos ao amor que cobre a multidão dos pecados. Então, nós vimos a orientação de Emmanuel em nosso benefício, né? Se quisermos ter uma mediunidade, porque é o desenvolvimento do nosso idealismo, de ideias renovadas, amorosas, né? É que vamos entrar em contato com essas mentes divinas e que podemos, assim, fazer algo em benefício dos nossos irmãos que estamos juntos aqui na Terra, todos em progresso, todos desejando progredir, né? Mas é preciso a nossa atenção. Então, vamos ler uma lição do Evangelho que nos ajuda também nos dizer da lição que tivemos, a lição do Evangelho Fonte Viva, a 120, que nos diz assim: de acordo com o que nós estudamos, né, o cuidado que temos que ter para que a gente possa passar uma encarnação servindo a inspiração dos nossos benfeitores aqui na Terra. E, do contrário, Jesus nos diz aqui: assim será. É Jesus falando conosco. Lucas, quem anotou, capítulo 12, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, esse estudo de Emmanuel nos traz a riqueza que viemos buscar, né? Aqui na Terra. Essa é a verdadeira riqueza. E aqui Emmanuel também nos orienta: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas, se não és senhor de tua própria alma, todo o seu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Veja bem, né? A gente não aproveita, às vezes, uma reencarnação. Multiplicarás em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Então, a gente colhe, né, na velhice, se a gente não aproveitar no tempo da mocidade. Cobrirás com medalhas honoríficas no teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riqueza, apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor do semelhante, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistará o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto.
assim será. Todo aquele que ajunta tesouro para si, sem ser rico para com Deus. Então vejamos que nos estudos de hoje, Allan Kardec, Emmanuel nos traz as formas da gente se enriquecer, né? Sem menosprezar os bens materiais, mas enriquecer de uma forma que a gente possa espalhar esse bem com todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força para vivenciar, relembrar as lições que estudamos juntos. Sabemos que muitos desencarnados estão conosco, eles são trazidos pelos nossos benfeitores espirituais, que conhecem as nossas e as necessidades desses irmãos fora do corpo, para os estudos, para que tenhamos compreensão e podemos assim assumir, como diz Emmanuel, as nossas responsabilidades de viver aqui na Terra, porque muitas vezes, sem o conhecimento, não admitimos as dores, as dificuldades que passamos, né? Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Jesus, elevando os nossos sentimentos, sabendo também que trazemos conosco maiores responsabilidades, porque a doutrina de Jesus nos traz conhecimento que nos ajudará a espalhar aqui na Terra, junto aos nossos irmãos no corpo e fora do corpo, aflitos, desesperados, enfermos de toda sorte, como nós, a orientação, a harmonia e a paz. A Ti, Jesus, a nossa gratidão por tudo que recebemos de Ti. E nos pedimos sempre, Jesus, a Ti, ajude-nos a vivenciar o que já sabemos através do Seu Evangelho, que nos faz iluminar como gotas luminosas a nossa mente, a nossa consciência. Abençoe-nos a todos, fica conosco, envolva-nos, todos nós, Jesus, que no planeta Terra sempre, sempre precisamos da Tua inspiração, do Teu amor. Que assim seja.